pessoal que está aí, do outro lado da telinha, provavelmente embaixo das cobertas, porque se eu estivesse do outro lado da telinha, estaria embaixo das cobertas também. Mas, para quem está aqui, presencialmente, bom, vamos ao menos aquecer os nossos corações, né? Assim nós esperamos com a palestra da noite de hoje, que o nosso amigo Ricardo fará por todos nós, né, Ricardo? Ele já vai começar com o tema felicidade não é desse mundo. Eu aposto que ele já vai começar falando do frio já. Mas é a maior prova de que a felicidade não é desse mundo. Bom, então temos aqui os nossos recados da casa. Como todos podem sentir, estamos passando por um momento de muito frio, apesar do inverno ainda nem ter chego. Estamos no outono ainda, mas aquela roupinha que está lá no nosso guarda-roupa, aquela blusa ou aquele cobertor, está ali no cantinho, traga aqui para o nosso bazar, caso não esteja fazendo falta. Nessa época do ano que saem muitas blusas, muitos casacos, muitas mantas, cobertores. Então teremos o nosso bazar no dia 17, se não me engano, não está anotado ali. Se não me engano, é dia 17. Não, é sábado, peraí. 11, né? 11, verdade. Dia 11, não está anotado ali, mas dia 11 teremos o nosso bazar. E quem puder trazer, por favor, pode deixar aqui. Na feira, ali no cantinho, a gente separa, coloca aqui para venda, tá? Quem não puder dar uma roupa ou algo do tipo, quiser doar alguma quantia, tem o nosso kit lá, tem o nosso quadrinho, faça a doação, quiser, caso não dê para fazer também, não tem nenhum problema, todos fiquem à vontade. Bom, pessoal, dados os nossos recados na noite de hoje, para que possamos dar a devida abertura em mais um Evangelho da noite de hoje, então vamos nesse momento procurar sentar-nos confortavelmente na cadeira. Vamos serenando os nossos pensamentos, deixando de lado as preocupações do nosso dia a dia e procurar a sintonia com esses irmãos da espiritualidade que sempre nos acompanham. Então é o momento de fazermos em pensamento a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Bom, envolvidos neste clima de paz e de harmonia, então vamos envolvendo nosso querido irmão Ricardo, para por todos nós a palestra da noite de hoje. Obrigado. Uma boa palestra. Obrigado. Mas... primeiramente, obrigado a todos pela presença. Já é aquele sinal forte que estamos todos imbuídos nesse objetivo da transformação espiritual, da evolução, do aprendizado, porque é uma prova de coragem sair de casa num frio tão grande como esse, com tantos atrativos, né? Num dia frio assim, só o fato de ficar em casa já parece ser bem atrativo. Mas a gente sabe que aqui também existe um compromisso da gente como encarnado, um compromisso dos irmãos desencarnados que necessitam dos nossos fluidos, das nossas energias, dos nossos bons pensamentos. E é muito bom poder contar com vocês nesse trabalho. Muito legal. O tema de hoje é a felicidade não é deste mundo. Vamos dar a busca da felicidade, ela é muito antiga. Ela é muito antiga, desde que o homem é homem, ele busca a felicidade.
ele busca uma sensação de conforto, uma sensação de segurança, de acolhimento. Isso desde os primatas, que começaram a se aproximar, depois com o passar do tempo, com a descoberta do fogo, começaram a se reunir, buscar mais conforto, buscar o conforto dentro das cavernas, as ferramentas. Então é uma busca muito antiga, mas a gente vai começar a conversar um pouco mais sobre essa busca da felicidade já com os pensadores mais elaborados, já depois que a humanidade atingiu uma determinada evolução. E a gente vai começar com esses pensadores, esses filósofos gregos. Então a gente tem Epicuro, ele grego, né? Nasceu em 341 a.C. e viveu até 270 a.C. As datas nesse contexto são importantes, pelo que eu vou amarrar lá no final com vocês. O que Epicuro falava? Epicuro falava que a felicidade estava na abundância, mas uma abundância extrema. É um gozo infinito das coisas. É você se fartar ao ponto de passar mal de tanto comer. Então era um prazer pelo ter, a felicidade de ter. Quanto mais eu tenho, mais feliz eu sou. A gente tem Diógenes, que estava numa linha oposta. O que Diógenes falava? Eu sou mais feliz na medida em que eu menos tenho. Porque se eu não tenho nada, eu não tenho medo de perder nada. Se eu não tenho medo de perder nada, eu sou feliz. E ele estava onde? 404 a.C. até 321 a.C. E a gente tem Sócrates, também grego de Atenas, e aí ele traz aquilo que eu entendo que é a definição mais completa da felicidade. A felicidade não é ter, a felicidade é ser. É você ser ético, é você ser moral. É a felicidade de ter a consciência de que o certo é certo, mesmo que ninguém reconheça. E que o errado é errado, mesmo que ninguém veja. Se eu fizer uma coisa errada e ninguém vê, ela é tão errada quanto se eu fizesse na frente de todo mundo. E se eu fizer uma coisa positiva, uma coisa certa, uma coisa edificante, uma coisa ética, ela é positiva, mesmo que todos vejam e ninguém reconheça. É o valor da coisa em si. Qual que era o medo de Diógenes? Que a gente se transformasse objeto daquilo que a gente possui. Que a posse nos possua. A posse é possuidora do possuidor. E sabe o que é interessante? Aquilo que é, no meu modo de ver, mais coerente com relação aos ensinamentos do Evangelho, que vieram muito depois, a gente está falando aí em 233 anos antes de Cristo, quando Sócrates desencarnou. Jesus foi encarnado depois de 4 séculos que ele tinha esse pensamento. Os outros que vieram depois foram no sentido oposto. Então, abandonaram a noção ética e foram por uma noção mais materialista. E a gente até hoje, 2022 anos depois de Cristo, ainda se debate com essa questão da felicidade ligada aos bens materiais, ao ter, a juventude. Não a juventude ligada à noção de saúde, de possibilidade de aproveitar a vida, não, ligada à futilidade, da beleza, do culto ao corpo. Então, você tem a riqueza, você tem a fama, você tem a juventude. Hoje, ainda se atribui a isso o caminho para se buscar a felicidade. Mas será que isso está correto? Se a gente olhar esse gráfico aqui, esse gráfico ele fala da quantidade de pessoas em extrema pobreza ao passar do tempo. Começou em 1820, esse gráfico até 2015. Já faz um tempo, mas continua decrescendo.
né? E a gente vê ali que em 1820, quase 95% da população da Terra estava na pobreza extrema. Quando a gente vai se aproximando ali de 2015, a gente está entre 15% e 20%. Vocês acham que hoje a gente está próximo da felicidade? A gente está próximo de conquistar a tão sonhada felicidade? Porque a pobreza está diminuindo. Se a pobreza está diminuindo e a felicidade está ligada aos bens materiais, na medida em que a pobreza diminui, a nossa felicidade deveria estar aumentando. Mas a gente não vê o mundo assim. A gente não vê. A gente tem que, além da gente não ter essa sensação de felicidade, as perturbações psíquicas só fazem crescer. A ansiedade, a depressão, alcoolismo, droga, a bipolaridade, esquizofrenia, distúrbios alimentares, que é tanto a pessoa que come demais como a pessoa que come de menos, a pessoa que tem uma noção do próprio corpo muito equivocada. Tudo fruto dessa busca, desse inconformismo, dessa insatisfação com a vida. Ela vai buscando ou o corpo perfeito, ou a satisfação dos seus desejos através da alimentação em excesso, porque é evidente que o prazer, que a alimentação nos dá prazer, desperta uma série de sentidos. Então a busca desse incansável por esse prazer faz com que a gente traga para a nossa vida um distúrbio. A gente quer cada vez comer mais para ir se alimentando daquela felicidade que a gente busca e não encontra. E tem a parte contrária também. A pessoa que se identifica como fora dos padrões e vai eliminando a comida como se isso fosse a forma de atingir o padrão que ela busca ideal. Então, você percebe que com o passar do tempo, a gente não obteve mais sucesso na busca da nossa felicidade. A gente ainda está apanhando. Porque será que a gente está procurando a felicidade no lugar certo? Essas pessoas, a gente pode dizer que reuniam aquilo que o próprio Evangelho coloca como o caminho que todo mundo identifica para atingir a felicidade. Elas tinham fama, elas tinham dinheiro, elas tinham beleza, elas tinham juventude. Isso trouxe felicidade para elas? O que essas pessoas passaram? O que essas pessoas tiveram, ou como fim, ou como consequência das suas atitudes? Com certeza não foi felicidade. Então a nossa equação está cada vez mais desequilibrada. A gente está sem rumo. Se eu não tenho nas coisas o caminho da felicidade, onde eu vou buscar isso, né? Onde ela vai estar? A gente vê a nossa vida como um momento de extrema infelicidade, porque a gente olha para a nossa existência, para a existência das pessoas que amamos, e a gente vê que a gente tem problemas com doenças, problemas com familiares, problemas financeiros e no trabalho, problemas do dia a dia. A gente foca no problema. A gente não tem o entendimento de que a gente está num planeta de provas e expiações, que está engatinhando para uma evolução planetária, né? Ainda muito longe de um planeta feliz, mas saindo de um planeta de provas e expiações, começando um processo de regeneração, e que a gente vai ter problemas mesmo. Mas como a gente tem que encarar esses problemas? A gente tem que encarar esses problemas como desafios, como obstáculos que são colocados na nossa vida para que a gente possa buscar a nossa transformação, a nossa reforma íntima, a valorização daquilo que a gente conquistou, do amor que a gente tem. Interessante que essa semana mesmo, independentemente
da preparação dessa palestra, as minhas filhas se arrumando para ir para a escola. A minha filha mais velha perguntou para mim: pai, você é feliz? Eu fiquei pensando, será que eu sou feliz? O que eu respondo? O que eu respondo? O que veio imediatamente na minha cabeça? Nossa, eu estou com tanto problema na empresa, né? Estou com tanto BO para resolver, tanta coisa desafiadora, né? Eu falei: filha, sou feliz, mas assim, eu titubeei. Eu sou feliz. Mas comecei a falar: eu sou feliz, filha, porque olha, eu tenho vocês, a gente está aqui abrigado do frio, a gente tem um bom relacionamento em casa, a gente se ama. Com certeza eu sou feliz, mas eu vou falar para vocês que a primeira coisa que veio na minha mente não foi a saúde das minhas filhas, a saúde da minha esposa, a saúde das pessoas que eu amo, o fato de, graças a Deus, ninguém próximo a mim ter falecido de Covid nessa pandemia louca, de eu ter um teto sobre a minha cabeça, de eu não estar passando fome, de eu não estar passando frio. O que veio na minha cabeça era aquilo que eu estava precisando resolver na empresa, que eu estava saindo de casa para resolver. Então, a gente precisa encarar isso como desafios. E além de encarar isso como desafios, a gente tem que encarar isso como oportunidades. Porque se a gente vai pegando as pedras do nosso caminho e vai construindo uma escada, a gente vai cada vez mais alto. Se a gente pegar as pedras do nosso caminho e construir um muro, a gente não vai conseguir chegar no nosso objetivo. Vai do nosso ponto de vista, da nossa perspectiva. Aquilo que a gente quer fazer com as oportunidades que a gente pede para a nossa vida. Nós pedimos tudo pelo que nós passamos. Tudo. Ou é solicitação, ou no mínimo é consequência. No mínimo. A gente, quando desencarna, a gente devolve aos cuidados da espiritualidade o nosso corpo físico, no estado em que a gente cuidou deles, no estado em que a gente zelou pelo nosso corpo físico. E quando a gente reencarna, vocês acham o quê? Que a gente pega um carro zero na concessionária? A gente pega o carro que a gente entregou. A gente pega o corpo físico no estado que a gente entregou. Aí, para ter essa continuidade. Então, tudo aquilo que a gente passa é consequência e oportunidade. Poxa, eu vou cuidar do meu corpo físico hoje, não só porque eu tenho que usufruir dele nessa encarnação, não, porque vai ser consequência de outras encarnações também. É tudo um empréstimo, nada é nosso. Quando a gente desencarna, a gente não leva nada, nada. Então é tudo da forma que a gente coloca na balança os nossos sentimentos, as nossas ambições. Será que a gente coloca realmente o coração do lado mais pesado ali da balança? Quantos, entre uma atitude ética e uma oportunidade de um ganho financeiro maior, optam pela atitude ética? Quantos? Quantos valorizam realmente tudo aquilo que tem de positivo, ao invés de focar na dificuldade financeira, como se a dificuldade financeira fosse a única forma da gente solucionar os nossos problemas? A infelicidade é o nosso termômetro. Se a gente está infeliz, significa que a gente está em descompasso com o nosso planejamento encarnatório, com aquilo que a gente planejou de resolver de pendência nessa vida. Se eu estou aborrecido, se eu estou ansioso, se eu estou triste, se eu me sinto desconfortável, é porque eu preciso corrigir o meu comportamento, o meu pensamento, as minhas prioridades,
para me afastar desses sentimentos de desconforto. Poxa, eu tive uma atitude que encheu meu bolso de dinheiro, mas eu não estou feliz. Eu não estou feliz completamente. Mesmo entendendo que a felicidade completa não é desse mundo, pelo fato de estarmos aqui, fruto daquilo que a gente fez nas nossas outras existências. Sempre um pouquinho melhor, sempre caminhando. Mas se a gente sente que existe o sofrimento na nossa vida, é um convite à nossa transformação, ao nosso aperfeiçoamento. Então a gente não tem que ver a infelicidade por si só. Não pode deixar a infelicidade nos levar para uma depressão, para uma inação, né? Uma falta de atitude. A tristeza, a infelicidade tem que nos mover para buscarmos uma mudança, buscarmos uma transformação, para que a gente possa encontrar sentimentos melhores, sensações melhores, que é o que todo mundo busca. Quem que busca aborrecimento? Quem que gosta de se cercar das pessoas que lhe fazem mal, que lhe agridem? Só que tem algumas situações onde a gente é obrigado a conviver, principalmente na nossa família, principalmente na nossa casa. Em algumas situações no nosso ambiente de trabalho, quando a gente não consegue encontrar uma outra oportunidade de emprego, de sustento para a nossa família, para a gente mesmo. Não é verdade? Importante a gente transformar esse desconforto num acerto, num ajuste, diminuir essa pressão. A gente sempre coloca a felicidade onde nós não estamos. Então, eu quero um carro, a felicidade está no carro. Quando eu compro o carro, a felicidade já não está mais naquele modelo, está no mais moderno. Quando eu compro o mais moderno, agora a felicidade está na casa. Quando eu compro a casa, a felicidade está na viagem. Você percebe que a gente está sempre correndo atrás da felicidade, ela está sempre fugindo. E quando você não tem mais ideia nenhuma, aí você chega no quê? Bom era como era antes. Bom era antigamente. Se bom era antigamente, por que você nunca falou que era feliz? Ah, era legal quando eu era criança. E você se sentia feliz quando era criança? Não, eu queria era ser adulto. Não é verdade? Legal é quando eu namorava com a minha esposa, era tudo um mar de rosas, era amorzinho para cá, amorzinho para lá. Não era essa guerra que está na minha casa, esse tumulto com os meus filhos. E no tempo de namoro, você se sentia feliz? Você falava, não, hoje eu sou feliz, eu vou manter essa felicidade? Ou você reclamava também de que era infeliz, que estava insatisfeito? Então a gente sempre coloca a felicidade onde a gente não está. Então a gente está aqui, a nossa felicidade está lá em casa. A gente chega lá em casa, a nossa felicidade está em outro lugar. Qualquer lugar, gente. A nossa mente, infelizmente, se não for trabalhada, não for doutrinada, não for disciplinada, vai sempre colocar o nosso objetivo de felicidade em outro lugar. Isso em algumas situações é positivo? É, porque ela traz o nosso progresso. Se você não tem essa busca da felicidade como uma ambição positiva, também você fica estagnado. Porque você faz uma escola, porque você quer ter um bom emprego, porque você imagina que com um bom emprego você vai ter um bom salário, com um bom salário você vai ter um conforto, com um conforto você vai constituir uma boa família, com uma boa família você vai dar educação para os seus filhos. Então, se você for ver, essa ambição, ela não é de todo mal. O problema é que a gente não aproveita o caminho. A gente não aproveita o que a gente está vivendo hoje. Eu sou feliz hoje. Aquilo que eu vou buscar vai me dar mais conforto, mas não faz felicidade. É direcionar o nosso pensamento. Porque assim, eu já ouvi muitos falarem, né, que a expectativa
é a mãe da frustração. Quando você tem a expectativa muito alta, né? Daí você tem a realidade. Então você tem realidade menos expectativa igual a felicidade. Como a realidade normalmente é menor que a expectativa, o resultado da felicidade é negativo. Só que eu não consigo imaginar que a gente tenha que ter uma perspectiva rasa das coisas. Eu vou me contentar com qualquer coisa, porque assim, se eu me contentar com qualquer coisa, se eu não tiver expectativa nenhuma, qualquer coisa que eu atingir tá bom. Poxa vida, a gente não tem o direito nem de sonhar, a gente não tem o direito nem de desejar. O problema é você calibrar o valor que você dá para aquilo que você está buscando. Quanto aquilo que você está buscando é determinante para a sua felicidade. O quanto que você está colocando em outras pessoas ou em outras coisas aquilo que está dentro de você. Quando a gente busca a nossa felicidade, se a minha esposa me tratasse melhor, eu ia ser mais feliz. Se meu filho não tivesse se envolvido com drogas, eu ia ser mais feliz. Se eu tivesse um emprego melhor, eu ia ser mais feliz. Será que a felicidade é uma coisa que pertence aos outros? E que a gente depende dos outros para ter a nossa felicidade? Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente coloca a felicidade nos outros. Porque a gente não consegue olhar para dentro de nós mesmos e achar essa felicidade. Mas essa é a busca. Essa é a busca. Não é a busca de diminuir as expectativas. É a busca de entender que aqui a gente está de forma transitória. Nada aqui é permanente. Então, nada que tem aqui vai nos trazer felicidade. É olhar a vida sempre pelo lado positivo. Mas você é muito poliana. O Fábio brinca comigo. O Fábio fala, você é muito poliana, Ricardo. Você é muito poliana. Você sempre dá um jeito de achar um ponto positivo. Eu falo, Fábio, se eu não procurar um ponto positivo nas coisas, eu não consigo ter disposição para enfrentar o meu dia seguinte. Se eu olhar tudo pelo lado negativo, eu, Ricardo, não consigo ter entusiasmo para levantar no dia seguinte e buscar solução, às vezes, para o mesmo problema. Na verdade, aquele ciclo, aquele problema que vai te atormentando, não é até você resolver o problema, é até você se modificar e aquilo deixar de ser um problema. Porque quando aquilo deixa de ser um problema, ele não é mais necessário. E se ele não é mais necessário, a espiritualidade tira do seu caminho. O problema só persiste enquanto ele é útil para você se aperfeiçoar. Então, o Cortella fala que o pai dele era uma pessoa extremamente otimista. Se o Cortella é otimista, o pai dele era ainda mais. Ou que o pai dele chegava em casa e falava para ele, filho, hoje o jipe quebrou e não estava chovendo. Alegria, entendeu? O jipe quebrou. Pô, isso já não seria um motivo para ficar aborrecido? Mas por que ele ficava feliz? Porque não estava chovendo, então ele não precisou arrumar o carro na chuva. É olhar o copo meio cheio. E também naquilo que o Cortella fala, o carro, a gente consegue usar o carro porque o para-brisa é maior que o retrovisor. Porque se a gente tivesse na nossa frente um retrovisor do tamanho do para-brisa e a gente ficasse só olhando para trás, a gente não ia conseguir andar para frente. O retrovisor é importante, porque aquilo que aconteceu no passado, a reflexão do que a gente fez no passado, nos ajuda a construir o nosso futuro. Mas a gente não pode ficar preso no que aconteceu. Não pode ficar preso com quem nos magoou, com quem nos aborreceu, com aquilo que a gente tinha e não tem mais, as coisas que a gente perdeu. A gente tem que caminhar para frente. Eu tratei mal, eu não cuidei do meu relacionamento e hoje eu não tenho mais. Eu olho isso para reconstruir o meu relacionamento ou para buscar um outro relacionamento. Talvez eu só tenha a oportunidade de reconstruir o meu relacionamento numa próxima encarnação. Mas eu tenho que seguir em frente. A gente ouve
aqueles programas, né, que fazem atendimento ao público, com psicólogo e tudo. Essa semana eu estava ouvindo lá na Energia 97, tem um programa que fala de isso. Cada dia da semana tem um profissional e as pessoas ligam. Ah, minha esposa me largou faz 10 anos. Eu pergunto para ela o motivo. Ela fala que não tem motivo nenhum. Ela está morando com os pais. Ela não tem outro. Amigo, conversa com ela. Ou você se acerta com ela, ou vocês vão buscar uma terapia de casal para tentar se entender. Se ela não tiver interesse, segue a sua vida. A sua felicidade não está nela. A sua felicidade está em você. Porque se a felicidade dela não estiver em você, você não pode deixar de ser feliz. É aquela história, né? O amigo foi rodar o mundo porque falou que ia procurar a mulher perfeita. Ele voltou depois de anos. E o amigo que ficou perguntou: ei, você não achou a mulher perfeita? Ele falou: não, eu achei. E por que você não casou com ela? Porque ela estava procurando o homem perfeito. Então todos nós temos defeitos, todos nós temos qualidades, a gente tem que se aceitar. Porque se a gente não se aceita, a gente não consegue encontrar esses momentos de felicidade que fazem a gente suportar as dificuldades de uma vida num planeta de provas e expiações. Se a gente está aqui, gente, não é um mar de rosas. Se a gente está num planeta com esse padrão vibratório, não adianta também a gente esperar que vai ser tudo fácil, né? O que Jesus nos aconselhou quando esteve aqui? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, assim, a gente não acredita nem que a gente vai ser consolado. A gente acredita em Jesus, mas a gente não acredita nas palavras dele. A gente não acredita nos ensinamentos dele. Porque se a gente acreditasse, a gente ia buscar esse conforto. A gente ia não só buscar, como a gente ia encontrar esse conforto. De que eu estou triste, mas eu estou amparado. Se hoje eu não tenho o apoio de ninguém, Jesus está comigo. A espiritualidade amiga está comigo. Se eu me vejo desesperado, desiludido, eu não estou sozinho. Existem irmãos ao meu lado que, se eu conseguir diminuir a minha ansiedade, conseguir diminuir o meu nervosismo, conseguir me sintonizar com eles, que estão buscando me ajudar com todas as forças, eu vou receber uma luz, eu vou receber uma inspiração, uma dica, um caminho. Buscai e achareis. Aquilo que eu falei, eu me sinto infeliz, eu não vou me entregar. Eu vou buscar minha felicidade. Eu vou buscar entender o porquê eu não me sinto feliz. Eu vou me tirar dessa situação. Eu vou seguir em frente. Porque a gente reza o Pai Nosso, muitas vezes de forma mecânica. A gente não fala: seja feita a vossa vontade. Então está sendo feita a vontade. Ou a gente para de rezar para pedir que seja feita a vossa vontade, ou a gente entende que está sendo feita a vontade e que toda essa dificuldade que a gente passa é um impulso para o nosso aprimoramento. Eu sempre comento com vocês nas outras palestras: a vida é perfeita, nem sempre é cheia de alegrias, de felicidades, mas ela é perfeita, ela é na medida justa do que a gente precisa. Vamos ver esse trechinho aqui. Não é uma tragédia. Essas coisas acontecem. Um jovem adoece no verão, um senhor é atropelado por um táxi, a biópsia aponta que o tumor é maligno. Essas coisas acontecem todos os dias. E todos os dias saímos de casa achando que jamais acontecerá conosco. Uma doença leva embora o pai. O médico comunica um exame preocupante. Uma moto atravessa um sinal fechado. Todos os dias isso acontece. E todos os dias nossos planos são os mesmos: trabalho, almoço, trabalho, jantar.
Não acho que seja uma tragédia quando essas coisas acontecem com a gente. Dizemos que tragédia, morreu tão cedo. Não acho que seja uma tragédia. Acho que a vida é um amontoado de causa e coincidência. Acho que hoje estamos aqui e amanhã não estamos mais. Uma tragédia é não agradecer por esse tempinho que estamos aqui. Uma tragédia é não valorizar a vida em família. Uma tragédia é trocar o sorriso do nosso filho pelo celular. Um passeio em família pelas preocupações do trabalho. Uma tragédia é não abraçar as pessoas hoje. Uma tragédia é passar a vida em branco. Uma tragédia é achar que um dia vamos ser felizes. Hoje não. Uma tragédia é achar que não vai acontecer com a gente. Minha vida vai ficando para depois. Um dia eu mudo de emprego. Um dia eu digo que eu gosto dela. Um dia eu faço essa viagem. Um dia eu vou ser voluntário nesse projeto. Acho uma tragédia quando aprendemos a valorizar o que a gente tem só depois de perder. Acho uma tragédia viver de aparência. Acho uma tragédia ter comprado coisas achando que isso seria felicidade. Acho uma tragédia trabalhar em algo que você odeia. A morte não é uma tragédia. Tragédia é quando a gente não viveu. Não é verdade? Uma tragédia é a minha filha perguntar para mim se eu era feliz e eu não responder imediatamente: filha, eu sou feliz, estou aqui com você, te amo. Isso é uma tragédia. E quantas tragédias dessa a gente passa todos os dias, todos os minutos? Você já pensou se a gente fosse viver hoje só com o que a gente agradeceu ontem? E se hoje só restasse o que eu agradeci ontem? Será que a gente teria alguma coisa? Será que as poucas coisas que a gente vê como positiva e que a gente quer manter, será que mesmo essas poucas coisas a gente teria hoje? Se eu só tivesse aquilo pelo que eu agradeci? Isso é sempre a reflexão. Joana fala: Deus te colocou no melhor lugar para o teu progresso moral e espiritual. O lar que tens, o trabalho em que te encontras, a cidade onde resides, são oportunidades de treinamento para a tua evolução. Oportunidade. Nós estamos aqui vivendo uma oportunidade pela qual a gente esperou por décadas. A fila é imensa. Aqui, essa fila aqui, então me ajuda aí pro... Deve ser o carro sendo cantado, não é aquele... Ali não é aquele carro, aquele que passa no riozinho lá, como é que chama? Carroceiro encantado. Uma coisa assim. Olha a fila, tá certo? A gente pega uma fila dessa daí para ir num brinquedo da Disney. Vocês não imaginam a fila que a gente pegou para estar aqui. De 3 minutos o passeio, só lembrando. O passeio é 3 minutos. Fica 2 horas e 40 minutos. E se você for ver pela nossa existência, a gente esperou muito mais por muito menos. Porque por mais que a gente viva 100 anos, isso aqui é só um flash na nossa existência. E a gente valoriza muito o que tem aqui, o que é material, o que eu posso pegar. E é uma coisa que para a nossa existência é irrelevante. Irrelevante. A gente não valoriza o tempo. A gente não valoriza nada pelo que a gente batalhou nessa fila aqui 100 vezes maior para estar aqui hoje. Esse aqui perdeu as pernas, né, irmão? E fala: as pessoas me perguntam como eu consigo ser tão positivo depois de ter perdido as 2 pernas. Eu simplesmente pergunto como elas conseguem ser tão negativas tendo as 2. Não é verdade? A gente reclama de tudo. A gente reclama da sogra. Vocês com razão, hein? Você não, hein? Eu estou achando isso injusto. Eu estou colocando eles na consciência. Mas às vezes é com razão, hein? Não sei. Olha aqui, olha aqui o exemplo. Olha aqui o exemplo. A felicidade é nesse mundo também. Eu acredito nisso.
Mas eu não acredito nisso porque eu me sinto feliz, ou porque eu tenho tudo que eu quero, ou porque eu tenho tudo que eu sonhei. Eu acredito que a felicidade está aqui porque existem valores nesse mundo que vão trazer a minha felicidade e não as coisas desse mundo. Na medida em que eu consigo me desapegar das coisas, do ter, e consigo me vincular ao ser, é natural que eu tenha uma sensação de felicidade, porque é o nosso eu interior, a espiritualidade que nos envolve, nos indicando que a gente está no caminho certo. Todos nós precisamos de um incentivo quando a gente está fazendo o certo. Esse incentivo é essa sensação de felicidade. Então a gente tem que buscar. Se ela não fosse desse mundo, se a gente não tivesse nenhum estímulo, é aquilo que os professores falam do reforço positivo, né? Você faz um desenho horrível, mas o professor fala, nossa, tá bonitinho, né? Na próxima vai ficar melhor. Se a gente não tem esse reforço positivo, a gente não consegue caminhar. E o reforço positivo são esses momentos de felicidade. E a gente tem que identificar que eles vêm prolongadamente com um abraço, com um olhar, com um gesto que você faz, mas que ninguém vê, mas você sabe. Então a felicidade é desse mundo. Ela só não está nas coisas que são só desse mundo. Como filhos de Deus, somos feitos para o amor. É da nossa natureza. Então, quanto mais a gente pratica os ensinamentos de Jesus, amar ao próximo, amar a Deus e amar ao próximo, quanto mais a gente pratica esse ensinamento, mais a gente vai ser recompensado com esses momentos de felicidade. É o amor que tem que gerar todo o nosso movimento, todas as nossas buscas, todas as nossas superações. A gente fala no Espiritismo, né? Se não é pelo amor, é pela dor. Então que seja pelo amor. Porque a felicidade é o degrau. É aquilo que eu falei para vocês. A gente tem que ser feliz pelo caminho. A gente não brinca e fala assim que o melhor da viagem é esperar por ela, é curtir todos os momentos. A gente tem que fazer isso com a nossa vida. A nossa caminhada tem que ser agradável, porque o objetivo dessa caminhada não está nessa vida. Nós nunca vamos atingir o objetivo da nossa caminhada enquanto encarnados. É sempre uma preparação. Vamos sentir no meu coração.
isso aí, gente. Vamos deixar a nossa criança interior nos ajudar a passar por essas dificuldades. Né? Que essa pureza nos incentive a superar tudo que a gente sabe que não é fácil. Né? Mas a gente vai conseguir. E pela atenção de vocês, meu muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Obrigado por isso. Agora a pergunta que não vai calar. Quem aqui é feliz? A sogra. Também com os 2 genros que tem. Sabe por que ela é feliz hoje? Porque ela só teve 2 filhas. Ela só pensa, se eu tivesse um terceiro gênero, Como seria? ela vai falar, graças a Deus que eu parei na segunda. É muito bom, né, pessoal? Muito bom. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ou ficou alguma dúvida? Ou ninguém quer falar com frio? Quer ir para casa? Eu cumpri o horário, vou devolver vocês para casa no horário. É isso aí, ó. O Ricardo foi britânico. Britânico, a hora que chegou o último depói aqui, acabou a palestra. Você vai controlando, tem gente lá, dá uma esticadinha aqui, tem gente ali, você dá uma esticadinha lá, chegou, acabou. É um olho no pensar e o outro no depois. Mas é isso aí, pessoal. Bom, acho que a palestra foi bem esclarecedora, né? Como eu disse, aqueceu os nossos corações, com mais esses ensinamentos que tivemos na noite de hoje. Bom, tomara, né, que apliquemos em nossas vidas. É que a gente só tem a oportunidade de escutar o que ele falou aqui, né? Para você transcrever isso para o dia a dia da gente não é fácil. Eu digo assim, não que não tenha que acontecer, mas o que você fala é uma realidade, a gente reclama mais do que isso, né? E isso é uma condicionante do que você vai passando, seja no trabalho, seja na vida, seja na casa. E a gente esquece realmente de ver o lado bom, né? Sim. Ver que hoje está um pouco melhor que ontem, né? Ah, sim. Então, quando a gente deixa de ver o lado negativo e ver o positivo, Você fica mais feliz. exatamente. E às vezes até com pequenas coisas, né? Como você falou, a pessoa perdeu, não tem nada para perder. Não se preocupar com nada, tem responsabilidade dentro do limite dela. Então, quando você busca muito a felicidade, você almeja ter um monte de coisas. E isso traz um monte de consequências. Então, às vezes você não sabe se é bom ter ou não ter. Né? É ter as coisas como ferramentas, né? E não como objetivo. Mas demora para a gente entender isso. Né? Nossa imperfeição. A gente vai conseguir, a gente tem 7.000 anos para conseguir, que é quando o planeta vai deixar de ser de provas e expiações. 7.000 anos a gente chega lá. Não tem tempinho ainda. Né? Já estamos aqui. A mulher que sou. Quando você chegou, eu já tinha falado para eles, assim, quem sai de casa num frio desse para vir para cá, já sabe que a felicidade não é desse mundo. É só, a gente só toma um café e vai embora, que está todo mundo já com a lição decorada já, não precisa nem de palestra. É isso, né? As dificuldades, tudo, ou as dificuldades que nós julgamos ter, são coisas que a gente ainda não aprendeu a lidar, né? Faz parte ainda da nossa perfeição. Então é um caminho a ser trilhado, como mostrou ali na imagem, né? Um caminho que a gente todos os dias é convidado a percorrer. Depende de nós se vamos seguir esse caminho. É aquela coisa, não colocar a felicidade no outro, né? Na gente. A gente sempre acha que o outro está mais feliz. Tem isso também, a gente acha que sendo naquele slide lá, a menina com uma flor estava mais feliz do que a outra com um buquê inteiro. A gente sempre acha que o outro está mais feliz. A gente não consegue. Tudo em excesso. Tudo em excesso. Ela acha que a outra que está com um buquê está mais feliz, porque ela não consegue A grama do vizinho, a né? grama do vizinho, né? Eu, por exemplo, não tenho sogra, gostaria de ter, você vê a diferença? Eu te empresto. Empresta uma semana ele devolve. Você sabe que está transmitindo ao vivo. Eu dou pra ele. Sabe que isso pode chegar, um corte aí, pode chegar ali
vejo lá. Ricardo, a edição trabalha bem. Ela trabalha bem. Mas se alguém chegar em casa hoje, a porta vai estar trancada. Exatamente, concordo. Bom, então, para dar nosso devido encerramento, para liberar o pessoal para tomar o chocolate quente na noite de hoje. Bom, pessoal, então vamos nesse momento para as vibrações desta noite. Vibrar e tirar lá do fundo do nosso coração as melhores formas de amor e de paz e transmitir através do nosso pensamento. Então, em tranquila serenidade, confiantes do nosso divino mestre amigo, abramos os nossos corações em vibrações de amor, paz e reconforto. Vibremos pela paz no mundo e no Brasil, por todos esses países que estão em conflitos. Vibremos pelos irmãos encarnados com tarefas definidas e pelos irmãos desencarnados que se encontram na cruz, no umbral, nas trevas e no vale dos suicidas. Vibremos pelos irmãos desesperados. Vibremos pelos irmãos órfãos, órfãos de pais vivos e de pais desencarnados. Vibremos pelos irmãos que não possuem um lar, que não possuem um teto, que estão diante desse frio que está fazendo por esses dias, que eles possam ser acolhidos da melhor maneira possível. Vibremos pelos asilos, pela velhice desamparada. Vibremos pelos órfãos, órfãos de pais vivos e de pais desencarnados. Vibremos pelos irmãos que estão presos na cela de cilindro e ferro. Vibremos pela expansão do Evangelho. Vibremos pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, pelos nossos colegas de trabalho. Neste momento nós vamos imaginando o Evangelho aberto ao centro de nossa sala, e dele vai espargindo luzes coloridas que vão envolvendo desde o teto até o chão e vão envolvendo a todos que por lá habitam, incluindo também os nossos animaizinhos de estimação. E por fim pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Então, para que possamos dar por encerrado mais uma noite de Evangelho, vamos em pensamento fazendo a prece de Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, que possamos retornar aos nossos lares, tranquilos e serenos, e que possamos estar aqui novamente na próxima semana, todos reunidos novamente. Que assim seja, graças a Deus.